região. Rua José do Patrocínio, 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Terça-feira, 11 de agosto de 2026, agora são 8 horas e 14 minutos. Estamos de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3, pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você acompanha este programa agora aí com as imagens, né? E fica também disponível no Face e no YouTube, para você assistir aí na melhor hora do dia. Pelo nosso aplicativo, pela Alexa, é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM. Daqui a pouco tem podcast em todas as plataformas, logo mais tem reprise na Plena TV, enfim. São 8 horas e 14 minutos em Campos, de volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, também de Radimed Diagnósticos por Imagem e Coagro, a cooperativa dos fornecedores de cana de Campos e da região. Nós voltamos com Folha no Ar, hoje analisando aqui as pesquisas eleitorais, analisando o cenário político, que hoje é dia 11. Eu não fiz o cálculo aqui, Luiz, faltam quantos dias aí para as urnas do primeiro turno? Por favor, depois você traz para mim aí. E para esse bloco agora, a gente já falou aqui sobre o presidente, poucos... Menos 15 minutos. 53 dias, menos 15 porque as urnas foram abertas às 8 horas, né? Não, perdão, 43 dias, menos 15 minutos. 43 dias. Menos 15 minutos. Menos 15. Tic-tac, tic-tac. Vambora. Daqui a pouco começa a campanha. Já teve debate nos estados esse final de semana, né? E o couro tá comendo, como diz você. Perdoa, Nogueira, me perdoa? Claro. 53 dias, menos 15 minutos. Tá, não, tranquilo. Tô por sua conta, não vi não. Bom dia aqui para todos que nos acompanham. Hoje, 11 de agosto, é dia do advogado. Olha que legal. Só para voltar com vocês aqui, com a gente voltar, hoje é dia da televisão, dia do advogado. Que legal, cara. Quem manda essa mensagem aqui é o Dr. Rodrigo Stellet. Foi presidente da OAB São Fidélis e que recebe aí todo o nosso carinho, né? Abraço fraterno pelo dia de hoje a você, Dr. Rodrigo, a todos os advogados nesse dia de hoje. Bom, meu caro Aloysio, a gente conversava aqui para voltar a falar sobre projeção das eleições a governador e senador do estado do Rio, surgiu a notícia de que a Justiça do Rio de Janeiro determinou nesta segunda-feira o cumprimento da sentença que condenou o ex-governador do estado, Antony Garotinho, do Partido Republicanos, a suspensão dos direitos políticos por 8 anos. A principal consequência deste fato é a sua inegibilidade, o que ainda deve ser analisado pela Justiça Eleitoral. É notícia que está agora, fresca aí, saiu de ontem para cá, e a Justiça determina que Garotinho cumpra a sentença que suspende direitos políticos por 8 anos. Se isso for confirmado, se de fato for, ele não poderá ser candidato a governador, mas vai passar ainda pelo TSE. E aí, é aquela história, o cenário político do estado do Rio, hoje,
o Garotinho, né, vem despontando bem aí nas pesquisas feitas recentemente, nas últimas que nós temos aqui, ele chega a 2 casas, né, decimais, a pontuar na última feita pela Quaest, num cenário de primeiro turno na estimulada, Garotinho soma 10%, junto inclusive com Douglas Ruas. Algumas coisas mudaram aqui, por exemplo, o William Witzel tinha 1%, desistiu nesse período, Luiz, que você estava fora, e declarou apoio a Garotinho. Então, também não temos novos dados aí depois dessa mudança. E Eduardo Paes, que esteve aqui durante também sua ausência, nos concedeu uma boa entrevista ainda naquela época de pré-candidatura. Conversamos bastante aqui, podemos trocar ideias aqui boas. Perguntei a ele sobre o fato dele ser desconhecido no interior. Ele falou que não é desconhecido no interior mais, que todo mundo já conhece ele, enfim. Vamos trazer esses dados aí e eu gostaria que você, Luiz, fizesse a gentileza de trazer esses dados dessas pesquisas para a gente começar a analisar esse momento no estado do Rio de Janeiro para governador. Por favor, Luiz. Você falou muita coisa. Quer que você pergunte sobre o que? Vamos lá, você quer trazer esses números ou acha que esses números são de julho, né? Você falou sobre Garotinho inicialmente. E sobre Garotinho inicialmente. Quero te pedir também para você analisar esse fato dessa notícia. Inclusive ele estava falando aí agora há pouco de que é todo um contexto, de que isso aí é uma perseguição de alguns jornalistas e é perseguição da justiça sobre seu... o que sempre aconteceu com ele, sempre foi perseguido segundo as palavras dele. Como é que você analisa essa situação? Mas eu não sou jurista, né? Não tenho acesso, não li os autos do processo, não, processo antigo. Ele era secretário de Rosinha, né? Isso é 2005, 2006, né? Isso tem 20 anos, né? E teve uma decisão do ministro Dias Toffoli, né, que negou um recurso de Garotinho, e a partir daí a sentença que já estava prolatada, né, passou a ser executada, e agora chegou aí a Justiça Fluminense, né, caçando a Justiça do Rio de Janeiro, caçou, né, hoje caçou não, ele deu cumprimento à sentença que condenou a Garotinho à suspensão de direitos políticos por 8 anos, né? O caso vai ser analisado pela Justiça Eleitoral, né? Pelo TRE, pelo TSE. Garotinho tem essa coisa, né? Ele também, quando veio candidato vereador do Rio de Janeiro, ele foi muito prejudicado por problemas jurídicos, né? Questões jurídicos e tal. Enfim, eu não vou emitir opinião jurídica, porque eu não tenho capacidade para isso, tenho informação. Agora, que parece ser estranho que isso aconteça agora, parece, né? Parece estranho, né? Aquela coisa do cara que sofre de ideação persecutória, né? Não é porque eu acho que todo mundo está me perseguindo que eu não esteja sendo perseguido. Então, Garotinho está bem cotado nas pesquisas, a gente vai falar delas, o William tem comprado melhor que eu. As pesquisas que você se referiu, últimas, são Paraná, Real Time Big Data e Quaest. Ele tá com possibilidade de estar segundo turno com o Eduardo Paes em todas, né, ali junto com o Douglas Ruas, né? E sai agora isso, né? Porque o que eu quero dizer com maneira de perseguição? A direita bolsonarista acusa havia um conluio entre o governo federal, o governo Lula e o judiciário.
Eu não sei se esse acordo, no mínimo tácito, não, eu acho que existe. Esse acordo no mínimo tácito. No mínimo tácito, né? E por que Garotinho atrapalharia os interesses do governo federal? Porque numa eleição, como a gente comentou no primeiro bloco, por todos os motivos que pode ser apertada, um segundo turno apertado, com Jacques Wagner com problemas na Bahia, por denúncias aí envolvendo o Banco Master, né, o Vorcaro. O Rio de Janeiro pode ser fundamental à eleição presidencial, né? E Eduardo Paes, que é aliado de Lula, um aliado moreno, como diria Brizola de Lula, não um aliado assim, né? Eduardo Paes não é um cara de esquerda, Eduardo Paes pensou com César Maia, né? Como subprefeito da Barra. Mas, assim, Eduardo Paes, se tiver uma eleição mais segura, ele se sentiria mais à vontade de dar palanque a Lula no segundo turno. Eduardo Paes eleito no primeiro turno, Lula tem palanque garantido no segundo turno aqui no Rio de Janeiro. Porque aí Paes tem mais compromisso com o voto, ele está eleito, né? E Garotinho fora do páreo é uma maneira. Porque, veja bem, matematicamente, para você ter segundo turno, você precisa ter também, ajuda a ter um terceiro colocado com 2 dígitos. Se Garotinho sair do páreo, só tem um que é Douglas Ruas, pelo menos até agora, né? Então, a chance de Paes concluir no primeiro turno, se Garotinho sair do páreo, é muito maior que com o Garotinho. E se Eduardo Paes for eleito no primeiro turno, a gente vai discutir isso agora a partir das pesquisas, na intervenção seguinte do William, Paes se sente à vontade para dar palanque a Lula aqui no Rio, entendeu? Não se sentiria com a disputa apertada. Porque uma coisa que se fala, Garotinho tem é verdade, Garotinho tem muita rejeição. É verdade, tem muita rejeição. Em todas as pesquisas lidera a rejeição. Agora, numa eleição nacional polarizada entre Lula e Flávio Bolsonaro, um segundo turno ao governador do Rio pode espelhar a disputa nacional, onde Paes pode ser ligado a Lula e Garotinho, caso fizesse esse segundo turno com Paes, ser ligado a Bolsonaro. E esse antilulismo, que é muito forte dos fluminenses, poderia sublimar a reeleição de Garotinho, tornando ele um candidato competitivo no segundo turno, a exemplo, ao comparando, do que houve com o antigarotismo que tornou Caio Viana um candidato muito competitivo do primeiro para o segundo turno de 2022. Perdão, de 2020. Vladimir quase ganhou nesse primeiro turno. Caio ficou lá atrás. No segundo turno, Caio quase ganha. Por quê? Porque o antigarotismo era muito forte. Ele estava sublimado pelo anti-rafaelismo. O Rafael só no primeiro turno, brotou o antigarotismo, quase que Caio ganha a eleição. Então, o antilulismo, num segundo turno, a governador entre Paes e Garotinho e a presidente entre Lula e Flávio, a disputa presidencial poderia contaminar a disputa a governador. Entende? Perfeito. No berço do bolsonarismo, isso não está longe, o seu comentário está muito dentro da realidade, tira uma foto bem real do que pode acontecer de fato. Né? William, como disse a Luiz, você que está mais aproximado aí dos números do estado do Rio de Janeiro, dessa última pesquisa, atualiza a gente aí, por favor. Mais próximo, mas não tem também muito o que acrescentar em relação ao que o Luísio falou, não. Né? A gente tem um cenário com liderança, né? Folgada do Eduardo Paes, dando ali uma possibilidade ou não de segundo turno, e naquilo que traz de possibilidade do segundo turno,
a gente viu, com o passar do tempo, o Garotinho encostar até chegar ao ponto dele chegar a ficar, aparecer algumas projeções empatado tecnicamente com o Douglas Ruas, ou seja, essa situação que ele está passando agora, né, é uma situação que acontece no momento em que ele vem crescendo na intenção de voto, né, nas pesquisas. E uma vez o Garotinho fora da disputa, né, tem basicamente aparece ele basicamente no cenário de primeiro turno com a mesma quantidade de pontos percentuais que o Douglas Ruas, ele aparece normalmente um pouco atrás, né, muitas vezes empate técnico, abre a possibilidade da gente pensar num cenário sem o Garotinho para onde iriam esses votos, porque é uma quantidade bastante significativa. Esses votos podem migrar para o Douglas Ruas e aí fortalecer um possível segundo turno, podem migrar em sua maioria para o Eduardo Paes, aí fortalecer um possível primeiro turno, podem se fragmentar, enfim, é uma quantidade de votos bastante significativa e realmente a gente vê um contexto ali que, né, se a gente for aprofundar o histórico recente do estado do Rio de Janeiro, a gente está vendo realmente um contexto que, por uma série de razões, vem favorecendo o Eduardo Paes, né? O fato do governador do estado ter um governador interino fora do meio político, né? Não vou entrar nessa questão, se o Luiz quiser, ele pode ficar à vontade, né? Só para lembrar, né, pela Constituição do Estado, né, o que nós deveríamos ter é o presidente da LERJ assumindo o governo estadual, não é isso que a gente tem nesse momento. Se a gente tivesse o presidente da LERJ com a cadeira de governador, a gente teria uma situação diferente da situação que a gente tem hoje. E o fato que acontece é o seguinte, para ser sintético e a gente prosseguir com o programa, a gente tem um conjunto de situações que diminuem a projeção do Douglas Ruas, né? Um conjunto de situações que fazem o Douglas Ruas ficar menos conhecido. Ao mesmo tempo, o Eduardo Paes é uma figura bastante conhecida do eleitorado fluminense pelos 4 mandatos que teve na capital, na cidade do Rio de Janeiro, né? E, para usar uma expressão aqui, se me permite, do Vladimir Garotinho, né, ele gosta de aparecer, ou seja, ele gosta de mídia, né? Ele trabalha muito com a mídia, né? E, lógico, né, a comunicação ajuda a ampliar ainda mais a projeção. E o Eduardo Paes, eles vende muito a ideia de resolvedor de problemas, de político pragmático, não ideológico, né, de que ele está ali para resolver problema, e resolve problema da mobilidade, né, e aí, agora, principalmente no último mandato, né, ele ensaia a resolução de problemas da segurança pública no Rio de Janeiro, né, tenta trazer um debate a questão federativa em relação à distribuição de papéis, porque a segurança pública, pela Constituição, fica a cargo do governo estadual, né? Mas ali, enfim, o Rio de Janeiro tem uma configuração que, na visão dele, poderia permitir uma atuação mais ativa no caso da capital da prefeitura. Enfim, a gente sabe que segurança pública é o problema que mais preocupa o brasileiro e principalmente o Fluminense. Enfim, a gente, para ser sintético, em síntese, a gente tem um conjunto de situações, na verdade, que estão favorecendo a projeção do Eduardo Paes e estão desfavorecendo o... Travou aí? Com a segunda opção do Douglas Ruas. Pode ou não ter segundo turno, se tiver segundo turno, seria entre Paes e Ruas. É o que a gente tem, né? Eu só vou, se você me permite, William, eu estive olhando as 3 pesquisas, porque eu passei, inclusive para você, a Real Time Big Data, eu passei para você, Mário, que eu recebi e passei, mas
Vi assim como um leitor, né? Não peguei para ler. Mas nas 3 pesquisas, Paraná, Real-Time Big Data e Quest, a única que Douglas Ruas aparece à frente de Garotinho é Real-Time Big Data. Eduardo Paes 37, Douglas Ruas 16, Garotinho 12. Na Paraná, Eduardo Paes tem 48,6, Douglas Ruas e o Garotinho tem os mesmos 11,11 de intenção na estimulada. E na Quest anterior, Eduardo Paes tem 38, Douglas Ruas 10 e Antônio Garotinho 10%, igual. A única Só acrescentando que ele aparece na Real Time dentro da margem, não é isso? Empate técnico. Empate técnico, mas assim, ele aparece empate numérico na Paraná e na Quest com o Douglas Ruas. Numérico, não só empate técnico, né? E, enfim, eu tenho pouco a acrescentar o que o William falou. Assim, veja bem, você tem... Qual é o seu carro, Nogueira? Um Fiat Argo. Um Fiat Argo. Você gosta do seu Fiat Argo? Gosto. Então, você pode gostar mais do seu Fiat Argo do que gostar de uma Ferrari, correto? É seu direito, correto? Mas você não pode dizer que o seu Fiat Argo é melhor que a Ferrari. Ah, seguramente. Você pode gostar mais do Cristiano Ronaldo. Você pode ser mais simpático que o Cristiano Ronaldo. Você só não pode dizer que ele joga no futebol que Messi. Isso é verdade. Traduzindo para o nosso diálogo aqui, você pode gostar do governo do governo do governo inteirinho, não sei o nome dele, Ricardo Couto. Ricardo Couto. Você pode gostar do governo Ricardo Couto. O governo Ricardo Couto pode ser melhor que o governo Cláudio Castro, isso também não é nenhum favor. Ser pior que o Cláudio Castro seria difícil pensar como. Agora, você não pode dizer que aos olhos da Constituição Estadual, legal que Ricardo Couto está governando, e não Douglas Ruas. Percebe a analogia? Isso independe de você gostar porque quem falou isso muito bem aqui nesse programa foi Buchaú, né? Logo assim que Rodrigo saiu, né? E Douglas Ruas assumiu essa candidatura, hoje candidatura, né, a governador. Esse grupo da Alerj não tem plano B. É o plano de Rodrigo. Castro sai, eu assumo, faço 2, 3 operações como do Alemão e da Penha, faço outra chacina, mato uma porção de traficante miliciano, como foi com o Castro em outubro do ano passado, sobe igual um foguete nas pesquisas, passaria Eduardo Paes. O Supremo, sabendo disso, a partir da DPF das favelas, não deixou Douglas Ruas, mesmo eleito legalmente presidente da Alerj, assumir. E vai ser assim até a eleição. O STF está agindo... Eu não estou dizendo que eu sou simpático a Douglas Ruas quanto governador, que eu vou votar em Douglas Ruas. Eu sou simpático ao Rodrigo, estou defendendo o Rodrigo. Nada disso. Eu estou dizendo afirmando que o Supremo está ao arrepio da Constituição Estadual, ao arrepio da lei do qual deveria ser guardião, mantendo o Ricardo Couto para beneficiar Eduardo Paes, a governador, e num estado que pode ser decisivo, Lula presidente. Isso eu afirmo. É minha opinião. E me julgo razoavelmente capaz de sustentar ela em qualquer foro. Com base em fato. É fato. Você corretamente comenta o que de fato a gente está aí vendo e comprovando, e às vezes até não tacitamente só, como você disse, perfeito, mas também publicamente, explicitamente.
Vamos num palanque de uma inauguração em que Lula agradece o Couto pelo governo que está fazendo no estado do Rio. No mínimo, tudo muito estranho, né? E se Lula se reeleger, desculpa. Se Lula se reeleger, não tenha dúvida. Pode contar, pode me cobrar depois aí. É STJ ou STF. Pode me cobrar. Se Lula for reeleito, Couto está no STJ ou talvez esteja no STF. Sim. Indicado por Lula. Isso não quer dizer que eu gosto de Bolsonaro, que eu gosto de... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque a lei tem que valer de igual maneira para quem eu gosto e para quem eu não gosto. Não é lei. É isso. Né? E o Supremo realmente está passando de qualquer medida. Né? E é por isso que impeachment de ministro do Supremo há muito de ser uma pauta da extrema-direita. Há muito. Há muito. Só que quem vê isso é lulista. Porque hoje está favorecendo Lula. Como amanhã também pode ser contra. Porque ninguém sabe. Os ventos mudam. Enfim. Eu acho uma lástima o que o Supremo está fazendo no estado do Rio. Ainda que Ricardo Couto possa ser melhor governador do que Douglas Ruas. Ainda que Ricardo Couto esteja sendo melhor governador do que Cláudio Castro. Muito embora o saneador Ricardo Couto, enquanto presidente do TJ, quase duplicou o gasto do TJ com o Beto Calho. Né? Para aquilo que ele administrava de fato, que era o TJ, que ele estava à frente, ele quase duplicou a despesa. Como governador, está posando de saneador. Né? Logicamente, para enfraquecer politicamente o grupo da Alerj. Que não estou defendendo, não, é mais sujo que pau de galinheiro. Mas a lei é a lei. Ô, William, você quer comentar? Não tem não há o que acrescentar. Eu acho que o Aloysio é perfeito em relação a isso, né? Esse assunto é outro programa, né? É um assunto muito rico. Mas é um cenário que a gente tem aí, né? Digamos assim, de uma situação de exceção, né? Que, de fato, para além da questão eleitoral, para além da questão política, a gente tem uma questão em relação à própria Constituição da República Brasileira, né? E o Aloysio falando sobre o espaço que o STF vem ocupando, digamos assim. Isso me lembrou até recentemente entrevistas que foram feitas com presidenciáveis, né, ou candidatos a presidente, né? A gente tem uma situação aí que nem todos os candidatos já registraram candidatura, mas nós estamos aí em processo e aí os mais bem posicionados nas pesquisas já estão sendo entrevistados pelos programas de televisão, e essa questão é colocada em relação a esta, né, com os candidatos aí questionando decisões do STF, né? E, enfim, isso entra numa discussão bastante ampla, mas para usar uma expressão que até alguns anos atrás eu só ouvia o pessoal do teatro falar, mas que está se disseminando por vários outros lugares. Outro dia eu estava num evento acadêmico, vi uma pessoa falar, né? É uma situação que tem muitas camadas, né? Até alguns anos atrás eu só ouvi o pessoal do teatro dizer isso, né? O personagem tem muitas camadas, a história tem muitas camadas, mas agora até o pessoal da academia está falando. E realmente tem muitas camadas, né? Você vai abrindo as camadas, e aí você vai chegar nessa discussão sobre república, né? A distribuição dos freios e contrapesos, até onde pode o poder judiciário, o legislativo, e entra aquela coisa toda do executivo que legisla, o legislativo que executa, enfim, e o judiciário que muitas vezes até manda
executar a política pública, que não deveria ser atribuição dele. Enfim, dá um outro programa essa discussão toda. Agora, essa das camadas, não vi no teatro, não, mas eu me lembro que quem dizia isso era o Shrek com o burro falante. Eu sou como uma cebola, eu tenho camadas. Boa. Shrek 1, que é um belo filme, aliás. É muito bom. Ô, gente, aqui, pra gente falar de governador, é aquilo que o William, que a gente tá falando aqui, série Netflix, e nós vamos ter programas aqui mais assiduamente dizendo, a partir de agora, com uma frequência maior, sobre exatamente esse afunilamento das eleições de 2026 até o início de campanha, daqui a pouco, enfim. Né? Como o William falou, pela lei já permitida a conversa com todos os candidatos. Mas eu queria tentar migrar aqui de assunto, caso vocês não tenham mais nada a acrescentar para governo do Estado nesse momento, porque tem também que analisar ainda o cenário para senadores. E esse ano nós vamos eleger 2 senadores, né? Tem um comentário aqui do Estado do Rio, esse ano elege 2 senadores. Tem um comentário aqui no Facebook do professor Henrique da Hora, falando até ainda sobre governador. Ele gostaria de ouvir a opinião sobre o esvaziamento dos vices dos partidos de direita. Ele falou isso, mas aí já era na volta, no final do primeiro bloco, ainda sobre presidente. Mas vamos lá. Vocês podem comentar também, mas eu queria arrastar o assunto para senador e depois a gente fechar logo direto com o deputado federal e deputado estadual aqui da nossa região. Tem todo um cenário já definido após as convenções partidárias, assim como também tem nos partidos com a disputa para o Senado. A direita vem mantendo nas últimas eleições, se não me falha aqui a informação, desde 2010, conseguido as 2 vagas do estado do Rio de Janeiro. Recentemente houve uma mudança no cenário, por conta de uma operação da polícia. O Canela desistiu da candidatura do Senado e vem para deputado. Na última pesquisa, ele inclusive pontuava aqui, rapidamente buscando aqui essa pesquisa feita pela Quaest, ele até aparecia aqui em 4º lugar, com 4 pontos na intenção do eleitorado, na pesquisa estimulada para senador, mas ele desistiu, então já tem uma mudança nesse cenário. Tive com o Benedito, inclusive, no evento de aniversário do Sindipetro, pude cumprimentá-la com vigor, né, físico, aparência extraordinária para uma senhora de 84 anos, se não me falha aqui a informação. E assim, o que eu quero trazer aqui para vocês dois analisarem, por favor. A esquerda, nesse nascente, nesse berço do bolsonarismo, consegue fazer pelo menos um da sua linha partidária, da sua linha ideológica, um senador, uma senadora, no caso, a Benedita, que aparece melhor aqui nessas pesquisas, meu caro Aloysio. Começo com você. Eu vou deixar para o William responder, porque ele tá mais... Essas 3 pesquisas para Paraná, Real-Time Big Data e Quest eu não fiz, né? Eu vi como leitor comum, né? Eu acho que o William tem mais tempo subsídio que eu para poder analisar. Não, perfeito. Eleitor comum, no que você diz, é aquele que lê os números que estão aqui sem ver os cortes, sem ver as entrelinhas de uma pesquisa, sem saber detalhes, né, que vocês são profissionais. E quando eu falo aqui que você, Aloysio, é profissional, às vezes até chama, o Aloysio é o poeta das pesquisas, porque você é poeta, escreve, gosta, mas, sobretudo, a gente não só fala como prova, mata a cobra e mostra a cobra, que é o fato de real, né? Você foi capaz de antecipar aqui, através do Grupo Folha da Manhã, tanto no rádio quanto na Plena e também
nas redes sociais e, claro, no jornal e no portal Folha 1, 10 eleições para prefeitos, na projeção de 10 vitórias de prefeitos na eleição de 2024, inclusive de Campos, Norte, Noroeste e região dos Lagos, com destaque nesses números aí que você projetou e acertou, para Campos, em que você foi muito mais preciso ainda no percentual de Vladimir Garotin, acertou no percentual de Madeleine e também, inclusive, no percentual de Jefferson, que aí é mais complicado ainda, que você vai lá no terceiro. Ou seja, quando a gente fala aqui que você de fato entende e manja do que está falando, a prova está aí, e isso foi divulgado antes da eleição para não haver nenhuma dúvida de ninguém. Meu caro William, mas vamos lá, me diga aí, desses números, então, para o Senado, é possível a esquerda voltar a sonhar com uma cadeira? Está mais próximo de realizar esse sonho? É possível. O que me chama a atenção nas últimas projeções, a gente tem ali uma alternância da liderança da Benedita com Crivella. O que eu leio, o que eu enxergo é o seguinte: a gente tem ali, no caso da eleição para o Senado, né, uma intenção de voto mais consolidada de figuras de políticos mais conhecidos, né? É isso que, para além da questão ideológica, eu vejo a questão da experiência, né? O eleitor procurando, né, ali para a cadeira de Senado, políticos que já tiveram mandato, né, que já têm uma certa experiência. E aí, nesse caso, tem a Benedita, né, chegou a ser, durante curto período, governadora do Estado, não foi presa, né? E o Marcelo Crivella, que, enfim, fez um governo considerado muito ruim e que ajudou no retorno do Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Mas são os dois nomes mais apontados. A questão é que a eleição do Senado, ela segue em aberto, né? Tem uma oscilação de nomes a depender do Instituto de Pesquisa, a depender da metodologia, da forma como é feita a pergunta. Também tem uma variação muito grande de eleitores indecisos, ou que afirmam que não vai votar. Mas se a gente for pegar, por exemplo, no final de 2 semanas, né, 27 de julho, né, se a gente pegar, por exemplo, a Quaest, são 2 cenários para o Senado. O cenário 1 tem 22% de indecisos e o cenário 2 tem 23% de indecisos. 22 e 23. No cenário 1, você tem Benedita liderando com 11 e Crivella com 8. E no cenário 2, você tem Benedita com 12 e Crivella com 9. Então, assim, por razões históricas, a gente sabe que mesmo com uma quantidade muito grande de indecisos, porque a eleição de Senado sempre teve essa quantidade muito grande de indecisos, na reta final, na urna, normalmente acabam se consolidando os nomes mais à frente, né? Mas o que a gente pode falar com base na informação que a gente tem hoje é de uma eleição aberta. Agora, eu acredito sim que os nomes que mais favorecidos, mais competitivos aí, são o da Benedita da Silva e do Marcelo Crivella. E, nesse contexto, é possível, sim, a esquerda sonhar com uma cadeira no Senado das duas, né, que o eleitor vai ter que escolher esse ano, né? Lembrando o eleitor que esse ano ele vai ter que votar para senador 2 vezes, né? Então, ele vai ter que ter 2 candidatos, né? Um candidato só. Consequentemente, nas pesquisas para senador, né, diferentemente do que acontece na pesquisa para presidente e para governador, né, o entrevistador, ele não pergunta um nome só, né, ele pede ao entrevistado para ele falar mais de um nome. E, consequentemente, também, né, eu não dei números aqui de rejeição, mas quando a gente tem a questão da rejeição, né, e isso não está aparecendo só nas pesquisas para Senado, tem aparecido também nas pesquisas para presidente, a forma como os institutos de pesquisa trabalham,
essa rejeição é uma rejeição múltipla, né? Só aproveitando a oportunidade para destacar. Porque na estimulada, que é aquele cenário que a gente valoriza mais na hora de fazer análise da pesquisa, quando a gente soma todo mundo, dá 100%. E o leitor deve ter percebido que quando a gente fala de rejeição, se somar todo mundo, não dá 100%. Porque as pesquisas trabalham com a rejeição múltipla. E, normalmente, nessa rejeição múltipla, o eleitor pode falar até 2 nomes. Tá? Só esse detalhe eu gostaria de destacar, porque quando a gente, né, na Folha, inclusive, faz a cobertura da eleição para presidente, a gente está vendo aí, normalmente, numericamente, Flávio com rejeição maior do que Lula, numericamente dentro da margem de erro, e às vezes aparece, tipo, por exemplo, 52 de rejeição para Flávio, 50 para Lula, 50 para Flávio, 48 para Lula, e se o eleitor for começar a somar os números da rejeição, vai passar de 100%. Não é por causa desse detalhe, né? É por causa da rejeição múltipla. E a pergunta para senador também é uma pergunta múltipla. E é uma pergunta múltipla porque a gente tem, principalmente na eleição desse ano, 2 cadeiras para o Senado e o eleitor vai ter que votar 2 vezes. Então é um pouco mais difícil, né? E um pouco menos preciso também, do ponto de vista numérico, fazer essa apuração. Perfeito. E é bom porque tem eleitor que não confia na pesquisa, principalmente se o candidato que ele é mais simpático não tiver bem nas pesquisas. Acredito quando o candidato está bem. Quando o candidato cai nas pesquisas, tem gente até que some. Aloysio, prepara aí a katana, né? A foice não, que é katana, porque para cortar cana tem que ser na katana, né? Vamos trazer aqui para o nosso canavial para a gente caminhar para o fechamento dessa eleição. Depois das convenções, nós temos aí a definição dos nomes de candidatos regionais, como é o caso aqui de Campos, Macaé, São João da Barra, São Francisco, em que os nomes já partem aí para definição. Um nome novo até que surgiu, a Folha da Manhã vem trazendo, que é o nome do Marquinhos Bacelar, no TSE está registrado como candidato a deputado federal. E esse cenário para deputado federal, deputado estadual em Campos e na nossa região, e aí é bom destacar, Luiz, por que não tem pesquisa, né, com a devida precisão e seriedade para esse cargo especificamente, e a pesquisa que tem é muito particular, muito pessoal, às vezes é só para um acompanhamento de cada campanha. Luiz, por favor. A eleição, todas as eleições que a gente falou anteriormente aqui, presidente, governador e senador, que o William tratou, que é uma eleição a cargo legislativo, mas são eleições majoritárias, é simples, quem tem mais votos leva, né? No caso do presidente e governador, se ninguém tiver 50% mais um segundo turno, ele ficar na frente leva. E no caso do senador, a gente renova 2/3 e 1/3 do Senado, eleição a eleição. Estamos 2/3, estão votando 2 vezes do senador, os 2 mais votados levam as cadeiras, né? A deputado tem o coeficiente eleitoral, partido de federação, né? Torna esse cálculo muito difícil, né? A pesquisa ela serve assim, os mais citados, né? No estado, ou de repente tem instituto aí de fundo de quintal que faz assim, além da disputa de fato para saber quem vai ganhar ou não, tem disputa de saber quem vai ser mais votado na sua cidade, né? Que mesmo o cara não levando o cargo, isso importa, para depois ele vir para vereador, ou se renovar o mandato do vereador, de repente almejar um cargo de prefeito, né? Então, vale para saber em que bairro você está bem ou você está mal, em que região você está bem ou você está mal. Mas, assim, para dizer que vai ser eleito ou não vai, valor pouco nenhum, né? Pouco nenhum. Dos nomes que estão postos aí, eu acho que Marquinhos é o seguinte, Marquinhos com a desistência de Canela, que com a prisão de Rodrigo,
o grupo de Rodrigo ficou com o quê? Ficou com Douglas Ruas, né, que herdou o plano, e o STF barrou o plano, de assumir, fazer operações, como o exemplo do Lemão da Penha, para tentar levantar nas pesquisas, como o Castro fez ano passado, né? E esse plano está abortado, né, pelo STF, ainda que de maneira ao arrepio da Constituição Estadual, né? Mas está abortado. E ficou com um plano político, o grupo de Rodrigo, de Canela, que era candidato ao Senado, e estava até bem colocado, não, ele estava lá em terceiro, ali, estava bem colocado, estava ali brigando, estava com o Pedro Paulo ali. Quando saía a Crivella, tinha algumas até que ele aparecia em segundo. Mas Canela, ex-prefeito Belfor Roxo, decidiu via estadual. Como o Canela decidiu via estadual, a única coisa que sobrou para os bacelar foi o federal. Né? Porque é um grupo que está assim, enfraquecido. É um grupo que conta ainda com bastante recurso financeiro, né? Conta com seu grupo de mídia local, mas está enfraquecido. Né? Então, para não entrar em disputa interna com Canela, eu acho que isso levou Marquinhos a via federal. Você tem a candidatura mais forte federal de Campos, prefeito reeleito em turno único, como a gente disse aqui diversas vezes, né? E como você lembrou aí, conseguimos antecipar o percentual de votos válidos, mesmo sendo menor do que pesquisas que anunciavam, 77%, a gente anunciou o percentual real que ele teve, trabalho, inclusive, feito junto com o William também, foi um trabalho individual, que é assim, já foi deputado federal, fez um bom mandato a federal, foi responsável pela emenda de bancada para a conclusão do prédio da UF, né? Foi responsável pela aprovação do classificação do semiárido para o norte e noroeste fluminense, para os municípios, contra os quais o PT local jogou contra de uma maneira assim, horrorosa, né? Horrorosa, mostrando o total descompromisso que muitos petistas têm com sua própria região, né? Pai Lula e dane-se a sua região, dane-se a agricultura da sua região, ou então dane-se qualquer agricultura que não seja do MST, né? Dane-se qualquer versão da agropecuária que não seja ideologizada, né? Então, pessoal, enfim, inclusive com mentiras assim, escancaradas, né? Se alegaram para ser contra o projeto semiárido, que acabou barrado ali numa maquinação de Rui Costa, ali, na disputa com o Jacques Wagner da Bahia, ali e tal. Ex-ministro da Casa Civil, né? Hoje os dois disputam vaga ao Senado. Porque os municípios desperdiçaram os royalties, vão desperdiçar também o semiárido. Não havia um centavo para o governo nenhum. Isso servia até em benefício, em facilitação de crédito para os produtores. Enfim. Vladimir teve essas duas coisas, fez um bom mandato, acho que é o favorito aqui de Campos da região. Você tem um candidato natural de Itaperuna, que é o Murilo Gouveia, que é deputado federal e é candidato natural à reeleição. Você tem o Márcio Rezende de Macaé, irmão do prefeito Velbert Rezende. Se cogitou, inclusive, que o Velbert saísse para vir a federal, mas acabou lançando o irmão. Velbert também foi reeleito com uma votação consagradora em Macaé, o que torna o irmão um candidato muito forte. E você tem o Caio Viana, que, se tiver o apoio de Eduardo Paes, como espera ter, ele é suplente de deputado, né? Se tiver apoio de Eduardo Paes, como ele aspira a ter, pode ter alguma chance, né? Foi bem votado quando veio em Campos, né?
E você tem Madeleine, né? Que está tentando aí um voo solo, longe do grupo dos Bacelar. Desses aí, assim, eu acho que Murilo Gouveia, por ser candidato natural, acho que Vladimir tem muita possibilidade, acho que Márcio Rezende tem muita possibilidade, e acho que Murilo Gouveia, por ser candidato natural, tem possibilidade, e Marquinho, pelo que restou de poder político e muito de poder econômico que ainda tem o grupo Bacelar, pode ter chance também, né? A estadual, cara, é difícil, né? Acho que Bruno e Carla, ainda mais sem Rodrigo Bacelar no páreo, que está preso, Thiago Angel, porque está preso, estamos fora do páreo. Acho que Bruno Dauari e Carla Machado têm grande chance, né, de se reelegerem. E, enfim, o resto é achismo, né, cara? Infelizmente, eu não sou João Peixoto. Se eu fosse João Peixoto, podia te dizer. A pergunta do milhão. Aí você lembrou... Qual, Nogueira? Desculpa, perdão. Desculpa. Pergunta do milhão. Aí seria bom a gente contar com o recurso do João. Para onde vão os votos do Bacelar e do deputado Tiago Rangel? Ficaram órfãos esses eleitores. Boa pergunta do milhão. Para onde vão os votos que realmente eram deles, né? Sim. Por simpatia. Por simpatia, sei. Por simpatia. É difícil. William. Você sabe, William? Aí não é matemático, não é estatístico, aí é... Tem matemática também, só não é bem... Aí seria o quê? Mais uma... Matemática tem. Tem. Matemática do custo-benefício, mas eu não... Perfeito. Fala, William. Não, eu não... Vou deixar essa questão em aberto, gente. Deputado, estadual, federal, vereador, mais experiência. É um capital político, né, importante nesse cenário todo, mas é isso. Projetar isso é, de fato, sim, muito, talvez eu diria, mais arriscado, né, mais propício ao erro do que ao acerto. Eu apostaria, assim, mas assim, a aposta que eu faço para deputado, ela não tem nenhum calço empírico, tem um empirismo na minha experiência, né? Do meu feeling que é subjetivo, mas não tem a objetividade dos números. Eu acho que Vladimir Márcio Rezende tem boa chance, Murilo Gouveia também, e acho que Bruno Dauari se reelege com alguma facilidade, Carla Machado tem grande chance também. Você acha que o grupo de Vladimir não consegue fazer 2? Acho possível. Que aí tem o Tiago. Não. 2 que eu digo estadual, Acho possível. Acho bem possível. E o segundo seria o Tiago. Eu acho possível também Marquinho se consolidar e acho que o Michael Cruz pode ter chance. Sim. Na federação, Michael Cruz, ele é um cara cavador, entendeu? Que a gente não falou aqui. Mas assim, apostar federal Vladimir Márcio Rezende e estadual Bruno e Carla. Vladimir, assim, eu acho que Márcio com grande chance. Vladimir e Bruno acho que se elegem. E eu acho que Márcio
e Carla tem grandes chances, e acho que tem chance também Murilo Gouveia e talvez Marquinha Federal, acho que pode ter chance. Murilo Gouveia porque é candidato natural, né? Sim. Tem também Jair Bittencourt, esse está eleito também, está eleito também, que eu estou falando da Peruna, tem que falar Jair Bittencourt, está eleito também. Se eu falar do Noroeste, tem que falar Jair Bittencourt, então é outro. Então, vamos botar aí 2 federais, que eu acho que tem grande chance, tem outros que tem chance também, Vladimir e Márcio Rezende, e Murilo Gouveia aí, talvez Marquinhos, e estadual de Campos e região Bruno, Carla e Jair Bittencourt. Tem vários puxando, tem Thiaguinho, tem Michael Cruz, né? Vamos ver. Tem muito nome, a gente peca às vezes até por registrar aqui os nomes, mas depois a gente traz a lista completa aí para registrar. Mas com chance é isso que você falou. Gente, são 9h08. Vamos embora? Vamos para fechar aqui esse programa de hoje, agradecendo aqui a você, William, sempre pela contribuição importante também e nos dando base aqui para comentários futuros e também aqui durante o programa, e dizer que a gente vai contar com você naturalmente aí em todo esse projeto, em todo esse processo eleitoral. Obrigado, amigo. Já estamos contando, né? Obrigado aí pela presença aqui hoje, William. Forte abraço para você. Até a próxima. Até a próxima, Cláudio Nogueira, Beto, Aloysio. Agradecer mais uma vez pelo convite e aproveitar para convidar nosso ouvinte a acompanhar a nossa cobertura. Né? A gente não repete aquilo que sai em outros lugares. A nossa cobertura ela é baseada no relatório original dos institutos de pesquisa. Então, esses relatórios eles são vistos, eles são analisados, e essa análise é feita com base no relatório, né? Então, isso significa que é uma análise original da gente, né, sem viés. Por que eu estou destacando isso? Porque quando sai pesquisa, e vários lugares acabam divulgando, principalmente quando tem a parte da análise, né, a gente percebe que em alguns lugares o que as pessoas falam é repetindo o que uma outra pessoa fala, né? Então, se essa outra pessoa ali, ela cometeu algum tipo de equívoco, aí vem aquele monte de gente que vai repetindo aquele equívoco que o primeiro falou. Então, para poder não acontecer esse tipo de problema, a gente olha os relatórios originais, né? E a gente fala aquilo que está escrito ali, né? Aquilo que está demonstrado ali, não é o que a gente gosta ou não gosta, pensa ou não pensa, quer ou não quer, é aquilo que está escrito ali, da forma como esses relatórios vêm. E as pesquisas, elas são confiáveis, né? A pesquisa ela é uma fonte de informação, não existe só pesquisa eleitoral, a gente tem várias informações que são obtidas e que são disseminadas pela sociedade com base em pesquisa, né? O desemprego é feito com base em pesquisa, a inflação, né, ela é feita com base em pesquisa, né, feita com base em pesquisa de preços. O próprio cálculo da inflação, ela considera os hábitos de consumo das pessoas. Então, assim, a pesquisa ela é uma fonte de informação confiável para a sociedade, né? E o que a pesquisa eleitoral faz é usar um tipo de metodologia bastante específica dentro do conjunto das pesquisas que existem, e que não é muito diferente da metodologia que é usada para fazer pesquisa de opinião, né? E essas pesquisas de opinião, elas são importantes não apenas para informar a sociedade, mas elas são importantes para orientar decisões, né? Então, assim, a mesma metodologia da pesquisa eleitoral é a mesma metodologia da pesquisa de opinião. E essa metodologia da pesquisa de opinião, já encerrando, só para o ouvinte ter uma noção da importância que elas ajudam a orientar a decisão de investimento. Então, muitas vezes, grandes indústrias, grandes empresas, elas decidem localizar naquele município o estabelecimento dela e não em outro, com base na escuta dessas pesquisas.
Então, elas são feitas com metodologia científica, com qualidade, tá? Ainda mais as pesquisas eleitorais que a gente trabalha, porque a gente olha o relatório e a gente checa detalhe por detalhe. Então, assim, pesquisa é uma fonte de informação confiável, mas não é uma fonte de informação para adivinhar o resultado da urna. É uma fonte de informação para adivinhar a intenção do eleitor num determinado momento. Intenção é uma coisa que pode mudar, né? E intenção é diferente de decisão do voto, que é diferente de dedo na urna. Tá? Então, só querendo fazer esse destaque, agradecendo a todos que nos ouviram, continuam nos ouvindo, vão nos ouvir, vão nos assistir, e convidar para acompanhar a nossa cobertura, né, no impresso, no portal Folha 1, tá? Pedir essa preferência para a gente. Valeu, William. Obrigado por hoje também, meu caro Aloísio Abreu Barbosa, de volta, bem-vindo, de volta. E, como diz aqui, menino, bora de alavanca no canto aí, porque agora pesquisa igual pipoca, né? Você bota meia dúzia de milho lá, sai um pacote. E pesquisa todo dia a partir de agora. E ainda vai, claro que ao longo desses dias que você citou aí para a eleição, se ter uma profusão maior de número de pesquisas. Obrigado por hoje, Aloísio. Até amanhã. Amanhã é quarta-feira, estaremos de volta. Amanhã tem Jornal Folha da Manhã bem cedo nas bancas. Nas bancas e na casa dos assinantes, vai estar o resumo aí dessa pesquisa mais recente, né, presidencial, a pesquisa Nexus, né, divulgada ontem, no ponto final, todas essas cinemas envolvendo o garotinho, né, notícias da cidade, esporte, cultura, lazer, economia, enfim, manifestação pela morte do menino de 5 anos, fechando a BR, né? Isso tudo com mais detalhes na edição de amanhã. Lamentamos pela morte, nos solidarizamos aí com a família, né? É trágico. E como disse o William, você vai encontrar matéria de pesquisa, inclusive em sites, jornais, inclusive estaduais, que são só Ctrl-C, Ctrl-V do que outra pessoa faz, né? E em campos muito, né? Muitos sites fazem isso. Ctrl-C, Ctrl-V. Pega, copia e cola. Toda matéria de pesquisa feita por mim, por William, a minha ausência pelo Mário, são matérias de produção própria, com análise própria, só feitas após a leitura de todo o relatório, conferência da metodologia, né? E só de institutos que consideramos sérios. Não fazemos isso com institutos que nós sabemos que manipulam metodologia para favorecer A, B ou C. Entendeu? Então, é uma produção própria. E os resultados indicam, embora por óbvio pesquisa não seja bola de cristal, mas que estão sendo muito exitosas a apontar as tendências que têm saído vencedoras das urnas, né? Acho que a gente vai ter uma eleição, se a eleição fosse hoje, não fosse daqui a 53 dias, seria uma eleição apertada, tende a ser apertada a presidente, e essa eleição ao governador, sem garotinho, com garotinho é uma, sem garotinho é outra, vamos esperar para ver. Perfeito. Seu comentário é perfeito sobre essa questão. Com garotinho é uma coisa, sem garotinho é outra. Sem garotinho, aumenta muito a chance de pais vencer em turno único. Com garotinho, eu acho que é uma eleição que o mais provável é ser em 2 turnos. E acho que a eleição ao presidente certamente não dá para dizer, mas assim, quase que certamente vai ser a eleição em 2 turnos. Né? E entre Lula e Flávio. Não vejo chance de ninguém ultrapassar Flávio na segunda colocação. Perfeito. E quem acha que a eleição está ganha para Lula, barba de molho. É uma eleição que ainda está indefinida. Também. Lula tem favoritismo, mas o
favoritismo, como o William disse, do incumbente, de quem sabe usar a máquina muito bem, de quem disputou e venceu 7 eleições presidenciais, né? Então sabe usar muito bem a máquina, profissional, mas ainda assim uma eleição dura, uma eleição hoje indefinida. Tem que aguardar esses 53 dias e fatos novos ou não. Vamos aguardar. 53 dias menos 1 hora e 18 minutos. 1 hora e 18. 1 hora e 18 já dá para mascar aí, eleger. Tem bons votinhos. Já tem uns votinhos bons aí nessas urnas aí. Gente, olha, fechamos aqui o Folha no Ar, agradecendo a você, paciência e audiência, a gente volta amanhã às 7, continue ligado aqui na Folha FM, continue ligado com a gente no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, também no oferecimento de Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos e da região, e Radmed Diagnósticos por Imagem.